Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Uma alegria imensa estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Mensagem de Esperança. E a mensagem que você vai assistir, cujo tema é para que venham as abundantes chuvas. Deus vai falar ao teu coração, Deus vai te tocar e com certeza as chuvas de bênção de Deus, da sua graça, alcançará a sua vida e a sua família. Seja edificada com esta mensagem. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Ok? Bom, para que você possa entender algumas questões nessa palavra, vamos contar um pouquinho da história que está envolvido esse texto bíblico. Para te adiantar, Acabe aqui não é do verbo acabar, mas Acabe era o nome do cara, o rei que chamava Acabe. Então você imagina, o cara chama Acabe, é para acabar, né, meus irmãos? Mas enfim, essa foi boa, fala a verdade. Como toda essa história começa. O reino de Israel, a nação de Israel, estava vivendo um período de uma decadência espiritual muito grande. A nação havia mergulhada em uma idolatria desenfreada. Eles não eram diferentes de nenhum outro povo pagão que adorava tantos outros deuses. A nação escolhida de Deus, o povo de Israel, o povo que tinha o dever de demonstrar os atos poderosos de Deus para todo mundo, o povo que tinha o dever de ser um testemunho sobre quem Deus é e o que Deus faz para as outras pessoas, para as outras nações, um povo que tinha o dever de proclamar palavras de bênçãos e abençoar outros povos através da sua vida, estava totalmente afastado do propósito de Deus, vivendo como qualquer outro povo, mergulhado na idolatria. Só para vocês entenderem, eles tinham um grupo de deuses falsos, que era liderado por uma divindade maior chamada Baal. O plural de Baal eram os Baalins. Baalins é plural de Baal. Esses Baalins incluíam todas as divindades, desde o Deus principal Baal a todas as outras divindades de Baal. Você vai encontrar na Bíblia Baal Sefor, Baal Zebute e outras Baais ligados a essa divindade. Esse plural era os Baalins, tá? Todo o conjunto de divindades oriundas de Baal. Inclusive as divindades na questão feminina, como era o ídolo, a deusa chamada Aserá, que depois, dependendo do povo que olhava para essas divindades, davam a elas outro nome. O rei, então, que chamava Acabe, casada com Jezabel, que era uma descendente de um outro povo estrangeiro, filha de um sacerdote de Baal,
e o homem, um servo de Deus, rei de Israel, mistura-se por casamento com esse povo, casando com Jezabel, filha de um sacerdote do deus Baal, eles sustentavam, mantinham com o dinheiro da nação um grupo de 850 profetas, 450 profetas, que trabalhavam e faziam obras para Baal, mais 400 profetas que trabalhavam e faziam obras referente à deusa Aserá. Então, esses profetas todos, eles comiam na mesa do rei, isso é, eles eram bancados com o dinheiro do Estado, com o dinheiro público, eles bancavam esse poder religioso desses profetas, dessas divindades, ok? Então, esse Baal, ele era a principal divindade dos povos estrangeiros, principalmente das nações cananeias, da terra de Canaã. E há uma característica importante, porque eles denotavam, eles atribuíam a Baal o poder e a autoridade sobre a chuva, tempestades, ventos e os raios. Eles diziam que quando chovia, e principalmente chuvas fortes, não qualquer chuvinha fraca não, mas uma chuva forte, uma tempestade, era sempre provocada ou era enviada pelo deus Baal. Quando havia raios, trovões, ventos fortes, então Baal era o responsável por isso. Seja com o sentido de regar a terra, ou no sentido da sua ira, de castigar e punir a terra. Ok? E a Aserá, que era essa divindade feminina, ela tinha também, era dada a ela a propriedade ou a capacidade da fertilidade. Tanto que o Acabe conseguiu um jeito de ter 70 filhos. Você imagina o cara com 70 filhos. Porque eles tinham que provar de alguma forma que eles recebiam a autoridade desses deuses. Nesse tempo, a capital de Israel era uma cidade chamada Samaria. Só que Samaria ficava numa região desértica, uma região difícil. Nem tudo que se plantava ali produzia. E isso não combinava com o deus Baal e o seu conjunto de divindades, que mandava chuva e que, portanto, fazia com que a terra fosse fértil, produtiva, que tudo que plantasse ali brotasse, onde houvesse uma região bonita. O que esse rei faz então? Ele vai para uma cidade chamada Jezreel, que ficava em uma planície, perto da cadeia montanhosa chamada de Carmelo, ou Monte Carmelo. Monte Carmelo não era simplesmente um monte, era uma cadeia de quase 15 quilômetros. E havia uma parte principal que chegava a 600 metros de altura. Então, quando você lê, estavam no Monte Carmelo, pode ser toda essa região montanhosa de cerca de 15 quilômetros. Mas quando se falava no cume do monte, estava-se então nessa parte mais alta, com quase 600 metros de altura, que costeava, ou que estava à beira do mar Mediterrâneo. Atrás dessa cadeia de montanhas estava o lindo mar Mediterrâneo. Ok? Estão entendendo, sim ou não? Por que a família real então se estabelece ali e leva todos esses profetas para ali? Porque ali era um local onde havia muita beleza, muitas plantações, era um lugar muito fértil. E isso combinava então com aquilo que eles falavam sobre os deuses. E quando eles falavam isso e mostravam isso para o povo ficava em dúvida. Poxa, o deus Baal está fazendo isso aqui, ó. A terra está produtiva, está tendo muitas plantações, tudo que planta aqui está rendendo, está dando. Então, e o povo ficava em dúvida, mas e agora? O Senhor Jeová é Deus ou o Baal é Deus? Ele deve ser Deus também deve ter poder. Olha o que nós estamos vivendo. Ok? E quando eles estão nesse problema, nessa dúvida toda, quem que surge no cenário? Um homem desconhecido até então, ele não tem origem em famílias de profeta, ele não era famoso, ninguém conhecia dele, e ele surge de repente, chamado Elias. Só se fala que era Elia ou Tisbita, uma cidade que não se consegue identificar até hoje aonde era exatamente essa cidade, portanto uma cidade pequena, desconhecida, na região de Gileade. Território nada famoso, nada importante. E esse Elias surge no cenário com uma ordem de Deus, para que ele fosse diante desse rei chamado Acabe, um cara poderoso, o rei de Israel, e levasse uma mensagem para ele. E o Elias se apresenta a Acabe sobre ordem de Deus, bota o dedo no nariz dele e fala assim: o Acabe, tem um negócio que eu quero falar para você. A partir de agora, nem orvalho nem chuva vai cair sobre a terra,
senão quando eu mandar que faça isso novamente. Em outras palavras, o Elias foi, fechou o céu, botou a chave no bolso e falou assim: só vai chover de novo quando eu abrir os céus. E ele faz isso sobre ordem de Deus. E quando ele faz isso e sai da presença do rei, Deus fala com ele: Elias, se esconde. Vai lá no ribeiro de Querite, fica escondido lá. Eu vou ordenar que os corvos vão levar alimento para você, vão te sustentar, e você fica lá, toma a água do ribeiro e deixa que eu cuide do resto. E Deus escondeu ele tão bem que ninguém achava, porque o negócio acabou mesmo, querido. O céu fechou e não chovia. E começou a passar um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e agora a terra está seca. As vegetações morrem. O que se planta na terra já não produz mais. Começa a faltar água nas fontes de água. E agora o que Deus está fazendo ali? Desafiando o Baal, o ídolo, o Deus que eles entendem que é o Deus poderoso. E o povo começa a questionar assim: peraí, se o Baal é Deus, por que ele está perdendo para o Jeová? Por que o profeta de Jeová veio aqui e falou que não vai chover e o Baal não faz nada? Por que ele não consegue fazer a chuva cair? E aí eles começam a duvidar do Baal. Então esse ato de Deus, de fechar os céus, não é um ato punitivo ou vingativo de Deus. Pelo contrário, é um ato de amor, de misericórdia de Deus, querendo mostrar que Ele é Senhor e atrair a atenção do seu povo, para que o seu povo volte-se para Ele novamente, para que o seu povo volte a adorá-lo e adorar somente a Ele novamente, para que eles continuem recebendo e vivendo todas as bênçãos que Deus tinha para eles. Ok, queridos? Então, esse ato, essa ausência de chuva, não pense assim: Deus puniu, Deus se vingou. Não. Deus está demonstrando aí o seu amor, o seu poder diante das divindades pagãs, para que o seu povo volte para Ele. Mas a questão é o seguinte: o povo então pensa: se Baal é Senhor sobre os ventos, chuvas fortes, tempestades, por que Ele não faz chover? Por que a ordem do profeta de Jeová prevalece sobre o poder da divindade Baal? E o povo começa o quê? Agora vacilar, oscilar. O termo bíblico diz cochear em 2 pensamentos. Uma hora eles pensam uma coisa, outra hora pensam outra. Uma hora eles não, vão dar o impeachment, uma hora eles não querem o impeachment. A hora eles querem que governe, a hora que não quer que governe. A hora eles estão contra, a hora está a favor. Eles não sabiam o que queria. E esse período vai passando, e passam-se quase 3 anos e meio. E a terra, e tudo está destruído, está em miséria, secam-se os rios, as fontes, tal, e eles procurando o profeta, para chamar o profeta, querem conversar, querem negociar, mas Deus não negocia, enquanto o seu povo não volta para ele. O Elias então se apresenta, voluntariamente se apresenta diante do rei, e o rei chama ele de perturbador de Israel. Ele falou: perturbador de Israel é você e sua família, a casa do seu pai. Eu tenho ensinado a verdade, vocês voltaram para os ídolos, fizeram pecar a nação, e vamos fazer o seguinte para a gente resolver esse problema. Eu quero que o Senhor convoque os profetas de Baal, os 450, mais os 400 de Aserá, e todo o povo que quiser ir, e nós vamos para a região de montanhosa do Carmelo, e lá nós vamos fazer um desafio. Qual é o desafio? Está escrito no capítulo 18, versículo 23 e 24. O desafio de Elias era o seguinte: tragam 2 novilhos, escolham eles um, e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor Jeová. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Aí o povo falou: isso é bom. Se isso acontecer, se um deles responder, beleza, nós não vamos deixar de ter dúvidas. E por que o povo está dizendo isso? Se o Baal é o Deus que tem o controle sobre as tempestades, sobre os ventos, sobre os raios, é muito fácil para ele fazer isso. Você põe a lenha lá, o animal, ele manda um raio e põe fogo na lenha e resolve o problema, queima o holocausto. O cara tem poder sobre raios, está fácil resolver o problema. Agora, se ele não fizer isso, então, na verdade, é tudo uma mentira isso, estamos sendo enganados. E se o Deus Jeová responder com fogo, aí então realmente ele é Deus. O povo fala: essa proposta é boa, se isso acontecer, nós não vamos ter mais dúvida de quem é Deus nesse negócio.
Problema resolvido. Não vamos mais cochear, não vamos mais oscilar. Nós vamos ter certeza do que vai acontecer. E se você já conhece essa história, se você já leu, você sabe o que aconteceu. Os caras oraram, pediram, clamaram, cortaram, rasgaram o vestido, ficaram de manhã até depois do meio-dia, clamando e clamando. E nada do Baal manda fogo, e não manda mesmo. E se estivesse clamando até hoje, não ia vir. Tá? E aí, queridos, eles existiram, o Elias falou, tá bom, chega dessa brincadeira, eu vou fazer a minha parte agora. Elias então vai, ele conserta o altar que está totalmente destruído, o altar do Senhor. O altar fala da nossa vida, né? Nosso interior, nossos pensamentos, intenções, aquilo que nós pensamos e planejamos, tudo isso fala do altar. O altar é o que está dentro de nós e tem que estar consertado. Elias conserta o altar. Elias também trabalha para que demonstre a unidade do povo de Deus. No versículo 31 fala que ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, seu nome será Israel. Depois ele traz para a cena a palavra de Deus, simbolizada aqui na água. Embora numa época de seca, ele fala para o pessoal assim, olha, eu quero que vocês peguem lá algumas jarras de água, e vocês vão molhar o holocausto, joguem água sobre ela, para não falar que foi golpe, para não falar que foi arranjo. Aí eles trouxeram lá 4 jarras de água e começam a jogar. As estimativas é que variam entre 7 e 14 litros de água cada uma, numa época de seca, que não tinha água em lugar nenhum. Os animais estavam morrendo de sede, mas era desafio, eles tinham que obedecer, tinham que cumprir. E aí eles trazem 4 e jogam. Aí o Elias fala assim, não, é pouco, traz mais 4. Elias, sabe como está difícil arrumar água? Pois é, mas traz. Aí eles trouxeram, jogaram. Mais 4. 12 jarras de água jogada, a ponto que cobre totalmente o altar, molha as pedras, a lenha, o animal, e até em volta, assim, fica um rego de água, uma valeta cheia de água que foi jogada ali, e aí ele fala, agora tá bom. A água é um símbolo da palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca vai faltar, nunca vai deixar de ser suficiente. Mesmo nos tempos de crise espiritual, a palavra de Deus é suficiente, a palavra de Deus é importante, a palavra de Deus tem resposta para todos os questionamentos. E Elias traz à cena a palavra do Senhor, representado aqui abundantemente nesta água que é lançada. E aí, queridos, o Elias faz uma oração, mas não é uma oração qualquer. Está no versículo 36 e 37 do capítulo 18. Fala que a hora do sacrifício, isso é o sacrifício da tarde, já é a tardinha, ele vai orar. E Elias colocou-se à frente e orou, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Algumas características dessa oração de Elias. Primeiro, ele assume a sua posição. A Bíblia diz que Elias se coloca à frente. Ele não passa para outro. Ele assume aquilo que ele tem que fazer. Ele te coloca na frente. Deus precisa de pessoas que se coloquem à frente. Existe muita gente se escondendo e esperando que outros façam alguma coisa. Ninguém está vendo, ninguém vai fazer nada, não. Ninguém vai orar, ninguém vai falar, ninguém vai dizer. Deus está precisando de pessoas que digam assim, eis-me aqui, eu vou fazer. E se coloca à frente. Segunda característica da oração dele, ele lembra quem é Deus na história. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Tu és o Deus de sempre. Tu és o Deus eterno sobre o teu povo. Depois ele lembra quem ele é. Ele fala que ele saiba que o Senhor é Deus de Abraão, Isaque, de Jacó e de Israel. E que eu sou quem? Eu sou o teu servo. Ele não esquece disso em nenhum momento. Eu sou apenas o teu servo, Senhor. Por fim, ele diz na oração dele quem está no comando. Ele fala assim, eu fiz todas essas coisas sob a tua ordem. Eu estou sobre a ordem do Senhor, não estou fazendo de mim mesmo.
E no final, a oração dele tem um propósito. O propósito é para que o povo saiba que o Senhor é Deus e que o coração desse povo, e que eles voltem para Deus de coração, que se volte para Deus verdadeiramente. Essas são características que tem que ter as nossas orações. Essas são características de oração que Deus responde. Características de oração que provocam milagres. Características de orações que movem os céus. De alguém que se posiciona, de alguém que toma o seu lugar, de alguém que lembra e sabe quem Deus é na história, lembra quem Ele é, que você é apenas servo, que lembra quem está no comando, quem tem o comando das coisas, que é o Senhor, e que tem propósito, e que ora com um propósito, que ora com um objetivo, e esse objetivo é sempre que o nome do Senhor seja engrandecido, seja conhecido, seja glorificado. Esse tipo de oração, o que acontece? Deus responde. Versículo 38, então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras do chão, e também secou totalmente a água que estava naquela valeta. Foi um milagre extraordinário de Deus. Quando o povo vê tudo isso, eles falam assim, agora não tem mais dúvida. O versículo 39 diz, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor Jeová é Deus. Nós não temos mais dúvida, o Baal não tem poder sobre o raio, ele não mandou raio, ele não conseguiu fazer acender a lenha do holocausto, mas o Senhor, sem nenhum espetáculo, sem nada, com uma oração do seu servo profeta, que já fechou o céu para não chover, ele fez uma simples oração, mas uma oração objetiva, e o Senhor respondeu com fogo. E o problema foi resolvido. O povo grita então, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando tudo isso acontece, o povo reconhece que o Senhor é Deus, Elias entende que é preciso eliminar todo o foco de idolatria, toda a fonte, toda a origem que provoca o pecado sobre o povo. O que ele faz? Elimine os profetas de Baal. Ele conclama o povo, eles levam 850 profetas, 450 de Baal, os 400 profetas de Aserá, e eles são mortos, eliminados do povo. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que existe coisas nas nossas vidas que tem que ser eliminada. Elias não falou para os profetas, agora vocês ficam quietinhos, não fala mais nada, tá bom? Vão para a casa de vocês, estão destituídos do seu cargo. Não, tem que eliminar. Muita gente não tem vitória na sua vida, porque fica alimentando as fontes da tentação, as fontes do pecado, ao invés de eliminá-las. Muitas vezes não conseguem vitória na vida espiritual, porque continuam vivendo ou alimentando o pecado na sua fonte, na sua origem, achando que ele vai conseguir, com força de vontade, com pedido de oração, vencer esses obstáculos. Mas pastor, eu não estou conseguindo entender. Tá bom, eu vou dar um exemplo que vai te ajudar. Imagine um rapaz e uma garota que estão namorando, mas eles não estão conseguindo resistir no namoro, estão sempre pecando, caindo no pecado de fornicação, ou o namoro deles está extremamente escandaloso, provocativo e maldoso. E aí eles falam assim, ora por mim, para a gente vencer. Não adianta, essas coisas não resolvem com oração. O que tem que fazer? Tem que fugir do mal. Tem que fazer o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, foge das paixões da mocidade. Esse cara não pode ficar sozinho com a menina. Ela não pode ir na casa do namorado quando ele estiver sozinho. Ele não pode ir na casa dela quando ela estiver sozinha. Pronto. Você elimina a fonte do mal. Constantemente pessoas pedem oração, ou mandam recadinho, pedem oração, pastor, me ajuda, eu estou viciado em pornografia, ora por mim. Não oro, porque não vai resolver. Você não confia na sua oração? Nesse caso não, você tem que eliminar as fontes. Não consegue vencer pornografia na internet? Não usa computador, não acessa. Mas eu dependo para trabalhar, só usa em lugar público, em que outras pessoas possam estar vendo. Deixa aberto para outra pessoa vigiar. Ligue o seu computador, seu notebook, sei lá, que você usa para acessar a internet, e peça para alguém ter acesso a tudo que você tiver acesso. Olha louco, pastor, aí vão descobrir tudo. Você tem que cortar as fontes do mal, querido. O cara quer se livrar, mas o computador fica no quarto dele, ele fecha a porta e fica sozinho até de madrugada.
bom, querido, pode orar o que você quiser, não vai resolver o problema. Tem que eliminar o mal, tem que eliminar as fontes do mal. Jesus usou isso numa radicalidade, disse assim, se o teu olho te escandaliza, arranca ele fora. Se a tua mão está te fazendo pecar, corta fora. Não é literalmente, mas é você eliminar a fonte do mal e do pecado na sua vida. É isso que Elias fez aqui. Se esses profetas continuarem vivos, se esses profetas de Baal continuarem no meio do povo, daqui a pouco, com tudo o que aconteceu aqui, eles vão estar adorando Baal de novo. Eles vão estar voltando à idolatria de novo. Eles vão estar infiltrados nisso de novo, querido. Ei, irmão, tem coisa que tem que cortar na fonte, meu amigo. Tem coisa que tem que cortar na fonte. Meu namoro está difícil, casa. Resolve esse problema. Ah, mas não tem dinheiro para fazer festa. Casa sem festa. Ah, não tem dinheiro para ir para o Caribe. Não vai para o Caribe. Vai para Ibaté. Tem lugar em Ibaté? Deve ter algum lugar lá. Vai em algum canto. Fica em casa. É melhor você não fazer festa do que viver no pecado. É melhor você não fazer uma viagem astronômica do que Jesus voltar e você ir para o inferno. Afaste as fontes do pecado da sua vida. Se eu tivesse que parar essa mensagem aqui, eu creio que Deus já falou com muita gente aqui. E a palavra de Deus para você, querido, não brinque com o pecado. Satanás tem duas estratégias com o pecado. Primeiro ele fala, não tem nada a ver. Nada a ver, acha, isso aí não vira nada. Depois que você cai na conversa dele, ele fala assim, seu pecado não tem mais perdão. Está enrolado, acabou. Você quebrou a confiança. Você está morto, cara. E muita gente tem morrido. Afaste as fontes. Afaste as fontes do pecado na sua vida. Crie mentores, pessoas que te vigiem, pessoas que ajudem você nas suas fraquezas. Não é só pedir oração, não. Olha, eu quero que você me vigie. Eu vou te dar acesso ao meu Facebook. Eu vou te dar a senha minha, para você controlar tudo que eu faço. Você viu um pastor que falou que ia fazer uma reunião com os obreiros dele, e ele ia ver lá entre os obreiros dele, qual deles que a esposa não tinha a senha do celular dele. Porque tem aquelas senhas de solteiro, né, que é só uma coisinha assim. E senha de casado que quer esconder as coisas, que faz assim. Mano, quando eu vejo alguém usando o celular, que ele pega o bichinho e começa a fazer... Isso aí tem alguma coisa para esconder. E ele falou, o obreiro aqui do ministério, que a esposa não souber a senha do celular dele, está fora. E ao contrário também é verdade. Sua esposa sabe sua senha, querido? Seu marido sabe sua senha, querida? Satanás tem usado estratégias tão simples para destruir gente, para destruir famílias, para destruir casamento. Nada a ver, pastor, é só contatos profissionais. Só amigo. Ela é minha amiga. Oh, irmãos, isso aqui não está aqui, não está no esboço. Ela é minha amiga. Eu me abro com ela, só isso. Cara casado que se abre com amiga. Mulher casada que tem um amigo íntimo com a qual ela se abre contra toda a sua vida. Tem alguma coisa errada nisso. A palavra de Deus ensina o contrário. Fala para as mulheres novas buscar conselho com as mulheres idôneas, que sejam um exemplo de fidelidade,
que os rapazes busquem conselhos com homens idôneos, que vivam com responsabilidade. Tem muita gente brincando com isso de bobeira, gente. Elimine da sua vida as fontes do pecado e da tentação. Elimine. Não deixe escondidinho. Não deixe guardadinho. Elimine. Vamos voltar a falar de bênção aqui. Glória a Deus. Passamos. Tal. Quando tudo isso acontece, o que Elias vê? Está muito próximo de vir as abundantes chuvas de Deus. O povo, o objetivo do céu ter fechado já se cumpre. O povo reconhece que só o Senhor é Deus, elimina a idolatria do meio deles, elimina totalmente as fontes da tentação e do mal, e agora eles estão prontos para o que Deus tem e quer fazer com eles. Depois de todo esse cenário, estão prontos para receber as abundantes chuvas de Deus. E aí o Elias, quando isso acontece, ele chama o rei Acabe e fala assim no versículo 41, Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. O Acabe deve ter pensado assim, esse negócio de descer fogo do céu para Elias, acabou acho que queimando os miolos dele. Que chuva pesada que ele está ouvindo? Tem chuva nenhuma aqui, gente. Como ele está ouvindo chuva? Barulho de chuva pesada. Estou ouvindo. Mas isso é fé, querido. A fé vê o impossível. A fé vê o invisível. Aquilo que ninguém está vendo, aquele que tem fé vê. Aquele que tem fé já está enxergando. Ele tem essa capacidade de ver isso. E quando ele diz essa palavra, ele fala para o Acabe assim, Acabe foi comer e beber, o versículo 42 diz, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, agora ele vai naquela parte mais alta, ao cume do Carmelo, 600 metros. Aí você está pensando assim, eu sempre vi fotos e gravuras ou desenhos, fotos não, né, mas ilustrações de Elias, um velhinho, bem velhinho, ele sobe uma montanha, 600 metros, isso porque uns dias antes, ele tinha caminhado do Ribeiro de Querite até Serepta, onde ele foi sustentado por uma viúva, 150 quilômetros a pé. Se ele era um velhinho em forma. O bicho não tinha dificuldade. Depois desse episódio, ele faz uma caminhada de 40 dias e 40 noites, andando. Irmão, como é que ele morreu, pastor? Não morreu. Deus levou ele embora. Esse velho vai morrer não, deixa eu levar ele. Pensa nisso, queridos. O Elias sobe ao cume do monte. E a Bíblia diz então que ele dobrou-se até o chão, ele prostrou-se até o chão. E pôs o rosto entre os joelhos. O velhinho, além de conseguir andar 150 quilômetros, além dele conseguir subir 600 metros do monte, ele ainda tinha flexibilidade suficiente para se dobrar e pôr a cabeça entre os joelhos. Eu ia fazer isso, eu tentei treinar em casa para mostrar para vocês o que era isso, mas começou a me dar tontura, eu comecei a ficar assim, não vou arriscar fazer isso aqui, mas aquele pessoal da dança, que faz coreografia aqui, sempre faz isso aqui, né, que eles se prostram lá no chão, assim, põe a cabeça lá, e o Elias fez isso. Agora, isso era um sinal de profunda humilhação, de humildade. Ele se coloca nessa posição e começa a clamar ao Senhor, e começa a orar ao Senhor. Irmãos, olha que coisa linda, que lição maravilhosa nisso para a gente. Ele tinha acabado de vir de uma vitória extraordinária. Pensa aqui, cara. Ele sozinho contra 850 profetas falsos. Ele ganhou a batalha. Através da oração dele, Deus mandou fogo do céu, querido. Nunca mais aconteceu isso. Teve um discípulo de Jesus que deu essa sugestão. Senhor, só quer que a gente faça descer fogo do céu, como fez Elias? Aí Jesus falou assim, primeiro que vocês não vão conseguir. E outra que eu não vim para destruir ninguém. Elias fez descer sobre o altar. Vocês querem descer sobre o povo para matar, gente? Mas ninguém fez descer fogo do céu.
Se fosse eu, eu ia estar empinado. E aí, Johnny, pôs no YouTube o vídeo lá do fogo, olha que o fogo queimou assim, pôs lá, e eu lá assim com a mão. Tem que pôr, cara, tem que divulgar, irmão. Tem que estar na televisão, tem que mostrar. Tem que... Você desculpa aí, você já fez descer fogo do céu alguma vez? Eu fiz. O Elias não. O Elias reconhece ainda que ele continua dependente de Deus. Ele vai para o cume do monte, ele se prostra humildemente diante do Senhor e continua orando. Ei, quem tem fé, ora sempre. Quem ora sempre tem fé. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, eu não preciso ficar orando, eu tenho fé suficiente para declarar e acontecer. Eu falei, esse negócio não está funcionando direito. Elias mostra que é diferente. Elias começou orando, orou no meio e orou no fim. Isso é, ele orou todo o tempo. Daniel orava 3 vezes ao dia. Os homens de Deus eram homens de oração, pessoas que oravam, que clamavam ao Senhor. E eu vejo agora o grande profeta, o profeta heróico, prostrado, no chão, com o joelho entre os joelhos, clamando ao Senhor. E quando ele começa a orar, ele chama o seu servo e fala assim, vai ali e olha em direção do mar. Veja que está acontecendo alguma coisa. Aí o servo dele vai lá, olha. Elias, não tem nada, está igualzinho. Falou, tá bom, eu quero que você faça isso 7 vezes. 7 vezes. Aí o cara foi lá a segunda vez, olhou. E aí? Nada. Foi a terceira vez. Nem nada. Está igualzinho. 4ª vez. E aí? Tem nada. Elias já começa, não sei não, hein? Acho que isso vai chover nada não. Acho que eu me enganei. Não, Elias continua orando. 5ª vez, nada. Ele continua orando. 6ª vez, nada. Ele continua orando. Persistência. Oração persistente. Vem um homem de oração chamado George Crowley. Ele fala assim, ele ora ao Senhor dele, ensina-me a paciência da oração sem resposta. Ensina-me, Senhor, a paciência da oração sem resposta. Parece um contrassenso isso. Como assim ensinar a gente a orar sem resposta? Nós temos a tendência, nós gostamos de dobrar o joelho, orar e já ver a resposta. E já ver alguma coisa acontecer. E há uma coisa interessante aqui, 4ª-feira no culto da vitória aqui, o pastor Pedro pregou sobre a queda dos muros de Jericó. E a ordem de Deus para Josué e para o povo é, durante 7 dias vocês vão rodear os muros. E o povo foi o primeiro dia, rodeou e voltou para o lugar. E o muro estava igualzinho, irmão. No segundo dia rodeou, não tinha uma trinca no muro para o povo falar assim, já apareceu uma trinca aqui. Não tinha essa trinca. No 3º dia, eles passam a ver o chão já afundando. Opa, o chão já está afundando. No 4º dia, a brecha é tão grande que eles estão espiando dentro da terra. Não aconteceu nada disso, querido. Nós íamos desejar que fosse assim, que no 6º dia já tinha escora no muro, uma plaquinha, perigo, em desmoronamento. Mas o muro estava igualzinho, até o 6º dia não tinha mudado nada. Eles tinham que dar a última volta. Mas na última volta, quando tocou as trombetas e eles gritaram, o muro implodiu, caiu rente ao chão. Na última volta. Remete também para o Naamã, aquele homem sírio que era leproso. E ele foi lá para o Eliseu orar por ele, o Eliseu nem recebeu ele, querido. Ele achou que Eliseu ia receber, fazer uma oração, pôr as mãos sobre ele. Ele já tinha até levado a oferta para dar para o profeta. O profeta nem recebeu, só mandou um recado. Fala para ele lá no Jordão e mergulhar 7 vezes, que ele vai ficar curado. Ele reclamou um pouquinho, mas o servo dele convenceu, ele foi lá, mergulhou uma vez, voltou, estava igualzinho a lepra. No 2º mergulho, não tinha mudado nada, as feridas estavam igualzinho. No 3º, não tinha criado casca, não, igualzinho. Até o 6º, estava igual.
Mas no sétimo, quando ele levantou, a sua pele estava limpa, pura, como de uma criança, como de um bebê. Essa é a oração persistente, que vai até o fim. Aqui a mesma coisa acontece. Ele foi 6 vezes e não tinha nada. Mas na 7ª vez ele voltou com uma resposta. Ô Elias, não sei se isso significa alguma coisa, mas tem uma nuvem pequena, tamanho da mão de um homem assim, que está subindo do mar. Aí o Elias já levantou do chão, já agradeceu, já se ajeitou e falou assim: corre, avisa o Acabe que ele está lá comendo e festejando, para ele correr, se apressar, porque senão a chuva vai ser tão forte que vai inundar tudo, ele não vai conseguir chegar na casa dele. Elias, espera aí, você não entendeu, é uma nuvem pequenininha. Quem tem fé não precisa de grandes recursos. Quem tem fé não precisa de grandes coisas, irmãos. A geração da igreja hoje é complicada. Para pregar o evangelho a gente precisava estar na Globo. A gente precisava ter um programa na Globo, precisava ter um programa em tal emissora. A gente precisava de muitos equipamentos de som. A gente precisava... Ei, prega com o pequeno que Deus te deu. Pregue para o seu vizinho, pregue para o seu colega de trabalho. Anuncie o evangelho para qualquer pessoa que você encontrar na rua. Porque quem tem fé, vê o pequeno se tornar grande. Quando vê uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem, ele sabe que vai vir abundante chuva, e que a chuva de Deus vai descer, e vai ser coisas grandes. Quem tem fé, quem tem visão, não precisa de grandes recursos. Em tudo isso, esse episódio começa com uma má notícia: não vai ter chuva, o céu está fechado. Mas ele termina com uma boa notícia: os céus estão abertos e há abundantes chuvas. Deus está dizendo: eu sou o Senhor que tem o controle da natureza. Irmãos, e tudo para mim, que começa com má notícia e acaba com boa notícia, só fala de uma coisa: evangelho. Porque o evangelho começa com uma má notícia. O homem foi vendido ao pecado. Estamos mortos. A humanidade está perdida no pecado. Não há nada que você possa fazer para se salvar. Não existe recurso disponível em você mesmo para se salvar. Estamos irremediavelmente condenados. Mas a boa notícia é que Jesus tomou o nosso lugar. Jesus fez tudo por nós. Jesus pagou o preço que era nosso. Jesus tomou a posição e Ele nos salva pela fé. E quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, as abundantes chuvas de Deus vêm sobre a nossa vida. Isso é o Evangelho. Eu não tenho como deixar de ver o Evangelho aqui. Ao que tudo isso remete para a gente. Primeiro, é um simbolismo. O mundo de hoje também está mergulhado no pecado, está mergulhado em trevas. O mundo de hoje ainda busca uma resposta. As pessoas estão se perguntando: o que está acontecendo com a gente? As pessoas estão se perguntando: aonde que tudo isso vai dar? As pessoas estão questionando: será que Deus existe mesmo? E se Deus existe, se é que Ele existe, será que Ele se importa? E se Ele se importa, será que Ele vai fazer alguma coisa? A grande questão é: quem vai dar essas respostas? O Evangelho tem as respostas para esse mundo. Mas nós precisamos de novos Elias, que se posicionem, sem medo, sem temor, com humildade, para dar a resposta a esse mundo. Você pode dizer assim: pastor, mas quem sou eu perto de Elias? Mas quando nós lemos a carta de Tiago, ele diz assim que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, ou aos mesmos sentimentos que nós somos sujeitos. Mas ele orou, e por 3 anos e meio não houve chuva. E orou novamente, e a chuva veio sobre a terra. Elias é um tipo da igreja, tanto que Elias é arrebatado, assim como a igreja será arrebatada. Elias é um tipo da igreja que se posiciona. Olha algumas características aqui, rapidinhas, para você entender quem é Elias.
Ele surge no cenário, ele não é famoso, ele não é filho de profeta, ele não tem sangue de profeta, ele é um homem que aparece, pregando uma mensagem. Elias, segundo lugar, ele tem comunhão com Deus, ele fala com Deus, Deus fala com ele ouve e obedece quando Deus fala. Isso é ter comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, ele fala com Deus, Deus fala com ele e ele ouve quando Deus fala. Elias vive na dimensão do sobrenatural. Ele vê o sobrenatural acontecer na vida e no ministério dele. A fé não busca explicação, descansa nas promessas de Deus. Elias não tem aliança com os ímpios. Quando ele encontra com Acabe, versículo 17 e 18, sucedeu que vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: não, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Não quero fazer aliança com você não, Acabe, não quero conversa com você, não quero negociar com você, eu não quero comer na sua mesa. Aliás, quando ele manda o Acabe comer, ele sobe lá para o monte. Eu não quero partilhar da sua impiedade, eu não quero viver coberto pela sua impiedade. Eu tenho um compromisso com Deus. E são essas pessoas hoje, queridos, que vão fazer a diferença. Quem tem as respostas para esse mundo em confusão hoje, são os verdadeiros discípulos de Jesus. Muitas pessoas estão dizendo assim: o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo? Quando que é que as lideranças religiosas vão se posicionar? Talvez você mesmo tenha questionado que algumas lideranças religiosas estão comprometidas com o império da impiedade. Até que muitas lideranças religiosas estão envolvidas nas listas das delações premiadas. Mas, queridos, pode ter certeza, a resposta para esse mundo não está na mão dessas pessoas, não está nos lábios dessas pessoas. A resposta para esse mundo está nas mãos daqueles que vivem um compromisso com Deus, que são comprometidos com o Evangelho e que não têm medo de falar a sua palavra. Você não precisa estar na Assembleia Legislativa para fazer isso. Você não precisa estar na Câmara dos Vereadores, você não precisa estar em prefeitura, você não precisa estar em nenhum órgão público, você tem que ter um compromisso com Deus, e isso é suficiente. Esse dia um rapaz chegou para mim e falou assim: pastor, fala lá na sua igreja, que mais do que nunca a igreja vai precisar de gente, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, e não sei o que. Eu falei: meu querido, desculpa, mas esse não é meu pensamento, essa não é a minha teologia. Mais do que nunca a igreja precisa do Deus vivo. Mais do que nunca a igreja precisa estar de oração. Mais do que nunca a igreja precisa humilhada e prostrada diante de Deus, clamando por Deus, derramando lágrimas diante de Deus. E quando nós fizermos isso, Deus vai levantar no meio da igreja pessoas comprometidas com a sua palavra para levá-los até onde Ele quiser que essas pessoas vá. É o contrário. Quando pessoas chegam e dizem assim: pastor, a igreja precisa da política. Não, a política precisa da igreja. É o contrário. Assim como toda essa sociedade precisa da igreja posicionada, da igreja humilhada, prostrada diante de Deus, falando o Evangelho, levando o seu Evangelho a seguir. Finalmente, querido, esse texto nos remete a uma verdade. Nós precisamos de um reposicionamento. Quem é que você quer seguir? O desafio para a igreja de Cristo, o desafio para todas as pessoas, é: quem é que você segue de verdade? O que Deus significa na sua vida? Que lugar Ele ocupa na sua vida? Você não pode seguir Jesus sem estar comprometido com Jesus. Seguir a Jesus
sem um compromisso com Jesus é um risco. Deus está nos chamando a um posicionamento. Eu gosto da igreja, muito legal. O pessoal abraça a gente lá. As músicas da hora. De vez em quando o pastor até acerta umas mensagens. Eu acho bonito. Não. Louvor pode ser horrível. A mensagem sem noção. Mas você precisa de um compromisso com Deus. Deus te desafia, assim como foi desafiado esse povo. A quem vocês vão seguir? Até quando vocês vão oscilar sobre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Mas se o Senhor é Deus, seguiu. Essa foi a palavra que Elias profetizou. E essa é a palavra que Deus para nós hoje. Essa é a mensagem do Evangelho hoje. Se você acredita que a obra de Cristo na cruz do Calvário é uma obra redentora, salvadora, que transforma o coração, por que você não se compromete com Jesus? Por que você não permite que Ele tome o controle de toda a sua vida? Se você crê que Jesus Cristo é Rei, absolutamente, por que você precisa de substitutos e de pactos que estão fora do Evangelho? A pequena nuvem representa uma pequena cruz, também sobre um monte, levantada para todos os povos. O mar significa povos. Essa pequena cruz, que foi levantada um dia, estendeu-se em uma chuva abundante, que tem alcançado o mundo inteiro. Essa pequena nuvem começou com o movimento de um homem, mas o seu alcance tem atingido as nações e tem chegado até nós. E é isso que Deus desafia você nessa noite. Quem você quer seguir? Esse é o tempo de um compromisso com Deus. Esse é um tempo de nós nos voltarmos para Ele. Esse é o tempo de nós nos comprometermos com Ele. Temos certeza que esta palavra falou ao teu coração. Eu quero te convidar, se este programa tem sido bênção na tua vida, que você convide outras pessoas a assisti-lo e também nos acompanhar pelas redes sociais. A nossa igreja está de portas abertas, e não somente as portas, os nossos corações estão abertos para te receber. Venha fazer-nos uma visita. Aos domingos, às 19 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas. Esses são os nossos cultos semanais. Nós aguardamos você. Eu quero orar pela tua vida, e tenho certeza que Deus tem algo novo para ser derramado, como uma chuva abundante sobre a sua casa. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por este tempo, um tempo que o Senhor tem nos alcançado, um tempo que o Senhor manda a tua chuva abundante, próspera sobre a nossa vida. Chuva, Senhor, que venha trazer salvação, edificação, restauração, cura, Senhor, para o teu nome ser glorificado. Pai querido, alcance esse lar, estas vidas, esta família, Senhor, com a tua bênção, com o teu favor, atendendo segundo a tua misericórdia, ó Deus, essas necessidades, trazendo a libertação, ó Pai querido, repreendendo toda opressão, trazendo a tua paz aos corações. Que este lar seja edificado pela tua palavra e o teu nome seja glorificado. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para teu louvor e a tua glória. Nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa, Mensagem de Esperança.